rogando assim a presença dos nossos anjos protetores, nossos guias espirituais, que eles estejam presentes em nossos pensamentos e em nossos corações. Digníssimo Pai, de infinita luz, de infinita bondade, Deus de todo amor, Deus de toda misericórdia, abençoado seja o vosso sagrado nome em nossos corações, a quem rogamos pelo teu auxílio, pelo teu amparo. Dai-nos dia de hoje o alimento da alma e do espírito, fortificando assim a todos nós na fé cristã, conduzindo os nossos corações nos horizontes da vossa santa paz. Perdoe-nos assim pelas nossas faltas, perdoe aos nossos devedores, perdoe todos aqueles que ainda têm trazendo em nossos corações e nossos pensamentos, e dai-nos a todos nós o auxílio e o amparo da tua luz divina, permitindo assim que as mãos redentoras possam assim alcançar também o coração de todos os nossos familiares, de todos os nossos entes queridos, e a todos os irmãos que também nos assistem. Que assim sejamos apenas condutores da tua luz divina, condutores da tua bondade. Que assim nada seja pelo nosso orgulho, que nada assim seja pelas nossas vaidades. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai a viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não nos conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Então hoje a gente vai estar fazendo o estudo do Evangelho, que seria a página 101, tá? Deixa eu virando as criancinhas. Tá bem? Bem? Bem-aventurados os puros de coração, deixai vir a minhas criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Apresentaram a Jesus então umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentaram. Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos capítulo 10, do versículo 3 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como a tinha tomado para o da humildade. Esta comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza, mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança não pode
ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferecendo-nos a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz que, de uma maneira categórica e absoluta, que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que se assemelham, que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar, e essa ternura se torna mais necessária diante da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e é sempre preciso que seja assim para cativar sua solicitude. Ela não teria o mesmo devotamento se no lugar da graça ingênua sentisse, sob braços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e muito menos se conhecesse o seu passado. Aliás, é preciso que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como vemos nas crianças precoces. É por isso que, na proximidade da encarnação, o espírito, entrando em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando durante um certo período numa espécie de sono, durante o qual todas as suas capacidades permanecem adormecidas. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrena, as coisas que pudessem atrapalhar. Entretanto, seu passado reage sobre ele. Desse modo, renasce para uma vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e acompanhado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos. Daí pode-se dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam a qualidade do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante esse tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. O espírito veste, pois, por um tempo, a roupagem da inocência, e Jesus sabe dessa verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Assim seja. Eu vou estar fazendo os estudos, mas caso você quiser perguntar, quiser colocar, quiser discordar também, fica à vontade, tá? Essa lição ela não é muito fácil, né? Mas vou tentar entender ela. Até ela tá melhor, mas será? Tava desse jeito onde você. Acho que é ali. Tem que abrir aí. Não, acho que não. Será que não? Na tela não, mas está de olho. Dá pra ver. Tá meio embaçado aqui, né? Mas. Então vamos lá. Então assim, aqui o capítulo já é o capítulo 7, né? Quando ele fala assim, bem-aventurados os puros de coração, a gente precisa entender que quando fala das bem-aventuranças, né? Na verdade estamos se referindo aqui àqueles que já são felizes, tá? Então, felizes os puros de coração, tá? Esse é o capítulo 7 que a gente está entrando hoje. E o que a gente vai estar estudando seria deixar ele vir ali as criancinhas. Mas vamos só entender essa questão aqui, né? Dos bem-aventurados, os puros de coração. Às vezes a gente coloca assim que as pessoas falam assim,
que Jesus veio trazer a salvação para todos nós, né? Mas a gente entende que salvar a gente de quê, né? Do que ele veio salvar a todos nós? Por qual motivo que ele estaria vindo para poder estar salvando todos nós? Tem gente que discorda muitas vezes disso. Tem gente que fala que Jesus não salva ninguém. E eu já vi isso no meio espírita falando. Isso choca um pouco, né? Choca um pouco em relação às nossas verdades. Eu penso assim, por exemplo, se tiver alguém caminhando por precipício e alguém te disser, olha, você pode estar caindo, é melhor que você ou vira para a direita ou vira para a esquerda, porque se continuar reto você vai cair. Se a gente ouve esse conselho, com certeza a gente vai evitar um mal maior. E às vezes o Evangelho vem nos lembrar exatamente disso, para que a gente não venha cair nesse precipício. Então eu acredito que Jesus veio sim trazer salvação. Ele salva sim, né? Ele pode. Agora, a tarefa vai competir muito a nós mesmos, né? Então a gente fala assim, bem-aventurados os puros de coração. Quando nós estamos falando dessa pureza, não é uma pureza externa, mas é uma pureza interna que existe dentro de cada um de nós. Porque, por exemplo, eu vejo assim diariamente, né, conflitos ou aflições que nós estamos vivendo, e essas coisas acontecem sempre dentro de cada um, sempre dentro de cada um de nós, nunca em relação ao outro, né? Então, foi aquela mensagem que semana que eu postei, foi sobre aquela questão da ansiedade. Às vezes a gente fica tão ansioso com situações que pode ser que nem sequer venham a acontecer, e a gente acaba sofrendo antecipadamente. E agora, o que vai acontecer? Né? Às vezes é uma questão de insegurança dentro de nós, né? É como o rapaz trabalha comigo e fica pensando, o que será que vai ser de dentro hoje, né? A preocupação dele, a ansiedade dele talvez seja essa. Será que é o pão do peixe lá, né? Porque sempre quando ele come, ele passa mal. E ele começa a ter ânsia, né? Eu acho que a preocupação dele maior seria essa daí. Então, as aflições não é exatamente na própria comida em si, mas exatamente o que ele traz dentro dele. Então, são uma questão interna. Então, a gente fala que ele é feliz, não porque ele não tem problema, não porque ele tem dificuldade, mas exatamente muitas vezes porque ele, de alguma forma, busca essa comunhão com o próprio Deus. Sabe aquela questão que, às vezes as pessoas falam assim, eu não sei o que guarda o futuro, mas eu sei quem o guarda. E quando a gente sabe quem o guarda, se a gente realmente tem essa comunhão com Deus, a gente está tranquilo, né? A gente não precisa se preocupar tanto. Então, o que nós vamos estar lendo vai estar muito dentro disso daí. E a gente fala aqui, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E a gente, assim, no livro dos Espíritos, né, nas comunicações, até mesmo nas mensagens que a própria espiritualidade nos traz, ainda a gente, assim, é muito limitado na nossa compreensão, a gente ainda precisamos de outras faculdades para que a gente possa compreender realmente o que é Deus, né? Então, ainda a gente faz uma ideia ainda muito, muito pequena em relação a isso daí. Então, quando a gente fala aqui, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, como que eu poderia estar explicando isso? A gente fala assim, no livro dos Espíritos está lá, Deus é o, vamos dizer assim, é o princípio inteligente. Tudo começa em Deus, tá? Então, essa é a definição que traz ali o Espírito da Verdade. Mas a gente entendendo aqui, verão a Deus, o que será que seria isso? A gente estava falando, vou tentar colocar somente de uma forma, para que a gente possa entender isso de uma forma assim, mais simples, mais fácil. Hoje nós estávamos comentando, por exemplo, sobre a questão de religiões, né? Vamos supor assim, se hoje eu desencarnasse hoje, e do lado de lá, alguém tivesse que me socorrer, quem poderia ser essa pessoa que poderia me socorrer? Porque se eu desencarnar, por exemplo, eu não sei dominar outros idiomas. Aí vem lá um hindu, né?
vê vamos supor assim, vê um judeu que traz outras religiões e vai tentar me socorrer, eu não vou conseguir compreender muito o que eles falam, né? Eu vi uma entidade, por exemplo, ela falando para mim que quando eles desencarnam, todo aquele grupo da tribo deles, quando desencarnam, eles vão exatamente para o lugar próprio daquela tribo. Porque que adianta? Imagine se o índio desencarnar, se ele fosse recebido dentro de uma biblioteca no mundo espiritual, não ia resolver nada, né? Então, que de uma forma, por exemplo, para mim ser auxiliado, teria que ser uma pessoa que domine, talvez, a minha cultura, tem conhecimento, falar, esse cara aqui é brasileiro, foi pro Japão, né? Fala português e é espírita, então você pode ajudar ele ou com o catolicismo, ou com a igreja evangélica, ou com o espiritismo, né? Então, quer dizer, seriam essas pessoas. A gente está ainda preso ainda a uma condição muito humana, né? É claro que em relação aos espíritos mais elevados, é uma outra história, tá? Mas enquanto nós estamos ainda presos, reencarnações, aos mundos corpóreos, é natural que a gente vai exatamente para essas colônias. Quando a gente já está num grau mais elevado, né, de espírito feliz, essas divisões elas vão se perdendo, tá? Então não há essa necessidade. Então quer dizer, os nossos valores, as nossas verdades, os nossos conceitos vão se desfazendo pouco a pouco. E quanto mais ele se desfaz na questão material, mais ele se eleva na condição espiritual. Então quer dizer, está muito ligado aqui em relação àqueles pobres de espírito. Quanto mais pobre de espírito a gente se torna, pobre pelo espírito, né? Vamos dizer assim, a gente vai se desfazendo dos nossos conceitos materiais, dos nossos conceitos mundanos, para que a gente possa conhecer a Deus, né? Então, aqui às vezes a gente está lá imaginando que Deus seja um senhor de idade, barba branca, que está me julgando, né? A cada um, você para a direita, você para a esquerda, e as coisas não funcionam exatamente dessa forma, tá? Então vamos adiante aqui. Tem um livro chamado A Cabana, vocês já leram? Não, eu vi que eu nunca vou pegar. Para lembrar muito bom, mas muito bom. Para isso que ele está falando. Se você encontrar Deus, por exemplo, você é preconceituoso, um exemplo, né? Então, do outro lado, quando você parte, a mão que te estende lá é de um negro. Mas falando o que você fala, dominando o que você domina. E você tem a opção, né? E aí, eu dou essa mão, não dou. Mas ele é negro, e aí? Né? Você fala também assim, do preconceito, da onde você é pego. Por exemplo, você encontra Deus, tem uma parte do livro que ele fala assim, Deus está lá, uma mulher batendo um bolo, cantando uma música até jovem, né? Cantando e tal, e a pessoa bate, mas você é Deus? Sabe? É muito legal assim. E fala bem isso que você está falando sobre o que você pode encontrar, como você pode encontrar Deus, de que formas, de que maneiras. É interessante. Vocês viram, tinha um bêbado dentro do ônibus e ele falou pro outro assim, você sabia que eu sou Jesus? Aí o outro falou assim, quê? Eu sou Jesus. Você é Jesus? E ele fala baixo. Ninguém pode saber, mas eu sou Jesus. Ele, nossa, quem te disse isso? Foi Deus. Eu disse isso? É mais ou menos isso, né? Eu disse. Um disse achar mais do que o outro. Não é verdade? Então você vê como que as pessoas podem isso, elas imaginam. Fica gira na cabeça de cada um. Mas é isso. Então aqui, apresentaram a Jesus, então, umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham, né? Aqui no caso de criancinhas, eu estava vendo no livro, na tradução real mesmo, né? Está como bebês, tá? Na tradução do aramaico lá, essa palavra aqui está como bebês. Então, de alguma forma,
tem um sentido muito mais próximo daquilo que a gente realmente precisa, para a gente poder estar compreendendo. Então Jesus diz aqui que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Então quer dizer, pode ser não especificamente a criancinha, mas aqueles que se assemelham a elas. Então por que será que Jesus colocou desta forma para todos nós, né? A gente sabe que todos nós que estamos reencarnando nesse mundo, a gente está vivendo as nossas provas, né? Ou seja, as nossas também expiações. Então quer dizer que nós somos espíritos devedores, nós somos retardatários, nós já fizemos muitas escolhas que nos comprometeram. Então, de alguma forma, a gente não pode ser puro, vamos dizer assim. Então, se nós estamos retardatários, nós fizemos escolhas erradas, de alguma forma nós não somos puros. Então nós estamos aqui em busca de uma melhora, em busca dessa purificação, né? Mas Jesus ele coloca aqui que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. E uma entidade ela diz assim: o que seria o reino dos céus para nós, né? Às vezes, com uma visão muito estreita, com uma visão assim ainda muito limitada, muitas vezes nós imaginamos que o reino dos céus seja ainda um espaço físico, um espaço geográfico situado, né? E há muitas pessoas que ainda aguardam, esperam vamos dizer, esse reino, né? Então, só para a gente poder entender aqui que o reino do céu é para o que é o reino dos céus, por exemplo. Vamos entender como um espaço, não como um espaço físico, mas como um estado de consciência que todos nós temos, tá? Eu vou colocar aqui para vocês sobre a questão do Pai Nosso, por exemplo, quando nós oramos. Às vezes a gente faz tão automático que a gente não consegue entender o significado dessas palavras. Quando a gente fala assim, Pai Nosso que estais no céu, não é o céu, né, que está acima de nós, não é esse céu que se refere, mas na nossa própria consciência. Né? O Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. De que forma eu posso santificar o nome de Jesus? De que forma eu posso santificar o nome de Deus? Não é levando a Ele flores, não é levando nada de externo, mas trazendo para dentro de nós o sentido dessa entrega, o sentimento do amor, né, da compaixão, é tudo aquilo que Jesus ensina. Então, quando a gente faz essa oração do Pai Nosso, santificar é exatamente isso, é quando a gente se entrega a esse sentimento de amor, a gente se abre, né? Busca essa comunhão com Deus. Tem um sentido também da gente se pôr humilde em relação a Deus também, Isso. Então, é buscar essa comunhão, né? Essa comunhão com Deus. Buscar a comunhão com Deus é exatamente isso. É a gente, de alguma forma, se humilhar. Compreender as nossas limitações. Compreender que, de alguma forma, a gente faz parte dessa criação, mas não tratando Deus de igual para igual, como é citado, né? Os orgulhosos, né? Então, quando a gente fala assim também, venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, significa que então eu não posso querer nada, eu não posso, de alguma forma, impor as minhas verdades, porque enquanto eu ponho a minha verdade, eu não permito a verdade de Deus. Uma questão, por exemplo, bem simples, né? Mas muito lógica. Uma entidade, ela fala assim, a pessoa ela pede uma coisa, ela está buscando ali na oração, nesta oração, que Deus tome conta da vida dela, mas no interior, dentro dela mesmo, dentro da intenção das orações que ela faz, ela quer alguma coisa. Então a gente fala, Senhor, que seja feita a vossa vontade, mas dentro de mim eu já quero que seja assim, eu quero que seja desta forma, né? Porque, Raul Teixeira, ele fala assim, por exemplo, às vezes nós vivemos num mundo de aflições, de muitas tormentas, e às vezes tem aquela mãe que vai tendo a gestação do filho, ela fala, ai meu Deus, eu queria que meu filho tivesse saúde. Mas a gente sabe, será que realmente ele precisaria ter saúde? Será que ele vem para realmente ter saúde? Porque se é um espírito que já está vindo em expiação, né, vivendo as suas provações, de alguma forma,
ele virá da forma como ele escolheu vir. E às vezes a forma como ele escolheu vir não seria com saúde. Então muitas vezes nós colocamos que a verdadeira felicidade é o quê? É ter um corpo saudável, é ter saúde. E por espírito não tem nada a ver em relação a isso. Ele está buscando ali o teu progresso, e às vezes o progresso dele vai surgir exatamente com a própria dor, com o próprio sofrimento, né? Não que desejamos isso, mas muitas vezes essa é a escolha do espírito, que ele faz para ele mesmo, né? Que através do processo da dor, do sofrimento, o espírito evolui, cresce, né? Então vejamos que, de alguma forma, o que é colocado nesse sentido. No espírito, muitas vezes, os valores do espírito e do encarnado, muitas vezes, são bem antagônicos. Quando a gente está aqui na Terra, a gente pensa muito mais como humano. O espírito do lado de lá, ele pensa mais como espírito. Então, quer dizer, quando ele está do lado de lá, ele quer progredir espiritualmente, porque ele vê a vida em termos de eternidade. E quando a gente está aqui, a gente inverte os valores, a gente quer eternizar essa estadia aqui, né? Allan Kardec, por exemplo, coloca, quando a gente não tem essa fé no futuro, quando a gente não tem essa crença, né, na imortalidade da alma, a gente quer tentar de tudo, tirar o maior proveito para poder, enquanto nós estamos aqui na Terra. Por isso que muitas seitas, né, dogmas, que não acreditam na imortalidade da alma, não acreditam na crença no futuro, procuram, de alguma forma, tirar todo o proveito no momento que estão vivendo, né? Isso acaba gerando até competição, conflito, né? Extorsão, né, de valores. É o que a gente quer muito contrário da doutrina espírita. Então, vejamos aqui que as crianças, então, é um ser que também já viveu outras vidas, outras encarnações, e está aqui de alguma forma também para poder estar reparando, poder estar progredindo. Mas, o que acontece? Quando uma criança, ela reencarna, um espírito ele reencarna, a gente sabe que esse espírito, por exemplo, aqui está falando aqui, né? Tem a parte aqui. Não tá. Mas tem uma parte do Evangelho que fala que a criança, quando vai se aproximando da sua encarnação, ela entra num estado de perturbação. Às vezes as pessoas pensam assim, então quer dizer que a criança ela fica perturbada. Não é exatamente fica perturbada. Ela entra no estado como se fosse, né, um estado de perturbação. Talvez um estado de ansioso, porque para o espírito reencarnar, para o espírito vir aqui para a Terra, ele vai estar já ciente, né, do que ele vai estar passando, das provações, das lutas, o que é muito mais difícil de que quando a gente vai para lá, né? É diferente, porque quando o espírito ele retorna para cá, vai ser um trabalho de muita luta, né? Chico Xavier mesmo ele diz que já quase no final, né, dos seus trabalhos, ele dizia que Emmanuel reencarnaria, né? Encarnaria no Brasil, né? E trabalharia na área da educação. Aí ele diz assim, eu só quero ver agora para ele sentir na pele o tanto que é difícil viver as tentações da carne, né? Porque do lado de lá como espírito talvez seja mais fácil, agora eu quero ver estar aqui, sentindo as sensações, as vontades e tudo, e a gente dominar tudo isso, né? Então é exatamente isso. Tá, então quando a criança de alguma forma ela vai reencarnar, muitas vezes ele recebe essa dádiva do esquecimento, o que para nós é muito útil, né? Então fala assim, que para a gente poder estar de alguma forma resgatando as nossas faltas, né? Jesus traz aquela questão assim, de que amar o próximo como a si mesmo. E quem é o nosso próximo? Aquele que está perto de nós. E quem está mais perto de nós? Se não é o cônjuge, se não é o filho, se não é o marido, se não é a filha, né? Se não é a vizinha. Então está tudo relacionado no meio na qual vivemos. Então, quer dizer, esses são os mais próximos, né? Depois tem os parentes, né, tudo mais, mas aqueles. Então, quer dizer, os nossos inimigos mais próximos estão dentro da nossa família. Mas muitas vezes a gente não percebe dessa forma, a gente já não vê dessa forma, né? Porque você imagina, por exemplo, se você lembrasse do que o teu marido, do que a tua esposa já fez para você em outras vidas. Seria difícil relembrar.
Porque Lembrar dessa já é difícil, né, gente? Porque Agora já falou. é verdade. Já falou. Porque imagina se você vê aquela criança, né? Se você sentisse tudo aquilo, percebesse tudo aquilo que já fez em outra vida para você, talvez a gente nem receberia, né? Essa criança. Mas é claro que nem sempre é dessa forma. Por exemplo, eu não lembro o livro, mas o nome do livro que eu li, mas acho que é de Leon Tolstói, eu acho. Ele narra uma história, por exemplo, de uma moça, né? Que ela, resumindo, ela arranjou um namorado, né? E esse namorado só queria tirar proveito dela, né? Da situação. E enquanto ela estava se relacionando com esse rapaz, ela recebeu a visita do avô dela, né? Em estado de desdobramento. Ela dormiu. E a hora que ela dormiu, o espírito dela foi levado para o plano espiritual, e lá o avô dela conversou com ela, pedindo a ela a oportunidade de vir reencarnar novamente à Terra, como filho dela. Ela aceitou aquele espírito como filho, mas o namorado não. O namorado falou assim: não, eu não aceito ele como meu filho, eu não quero esse compromisso para mim. Mas aí o espírito disse: não, mas então, por favor, só me deixe ir. Ele falou: se for nessa condição, tudo bem. Né? O espírito aceitou. Só que esse avô dela já era um espírito bem mais evoluído, já era um espírito bem mais elevado, mais compreensivo. E ele queria reencarnar exatamente para poder ajudar a neta dele. Tá? Então, ele viria como filho dela. E aí foi o que aconteceu. Ela teve um relacionamento com o namorado, e logo que ela engravidou, o namorado deu no pé. O que já era combinado, o espírito já sabia. Né? Aí, por muitas dificuldades, ela acabou abortando. Teve que, né, foi acontecer um aborto. Mas acabou que depois o avô acabou reencarnando numa outra família por a mesma condição. Uma condição somente de reencarnar na Terra. E logo que nasceu já foi logo abandonado. Então, cresceu como uma criança de rua e depois acabou sendo adotado pela própria neta dele mesmo. Então, quer dizer, a providência divina não tem nada, não faz nada por acaso, né? Tudo acontece como precisa acontecer. E às vezes a gente, muitas vezes não compreendemos realmente dessa forma, né? Uma visão muito estreita. Então, quer dizer, aqui, vejamos assim, que a criança ela entra nesse estado de esquecimento para que de alguma forma facilite também a reencarnação dessa criança e ao mesmo tempo para que ela também seja receptiva a novos aprendizados, a um novo conhecimento. Porque se já é uma criança, por exemplo, que tem uma tendência negativa, criminosa, no período da sua infância é onde ela está mais receptiva a novos aprendizados. Divaldo Franco, ele narra uma situação que ele fala assim, que ele chama como filho dele, né? Ele fala: eu tive um filho que já desde criança era uma criança complicada, né? Já desde os 4, 5 anos, já queria brigar com a professora, já brigava com os amigos e tinha aquele, vamos supor assim, aquele instinto meio de animal, né? de violento, de agressivo. E chegou um ponto que ele queria até matar a professora, né? Uma criança de 8, 9 anos. E ele fala que quando ele estava já na adolescência, ele quis matar um outro rapaz. E aí de volta falou para ele assim: bom, eu fui seu pai, né? Como seu pai, é o seguinte: se você tiver vontade de matar outra pessoa, primeira coisa, você vai prometer para mim que você vai vir aqui e vai matar primeiro a mim. Porque foi eu que te criei, foi eu que te eduquei, né? E isso serviu como barreira para ele. Então ele fez para ele prometer exatamente isso. Né? Então, aos 18 anos, aquele ímpeto de querer matar uma pessoa, ele lembrou o conceito de volta. Que ele tinha prometido isso. Antes de ele matar qualquer pessoa, ele tinha que ir lá matar de volta primeiro. Como filho, ele não teria coragem de fazer isso. Né? Então, Divaldo Franco já conhecia o histórico dele de outras encarnações. E já era um espírito muito, muito comprometido. Isso tem uma psicopatia? Oi? Sim.
pessoa ser fria demais, assim, ter isso já dentro dela de criança, está mais ligada à espiritualidade ou algo físico, alguma doença que ela traz? Estou falando isso porque, assim, eu tenho uma aluna assim, frio, totalmente, uma criança, mas nada comove, ele não chora, ele é frio em relação a tudo. A gente sabe assim, que o corpo deriva, né, do corpo, mas o espírito nunca deriva do espírito, né? Porque a gente entende assim, todos nós quando reencarnamos, nós temos as provações. Sabemos, né, as provações nas quais teremos que passar e muitas vezes escolhemos realmente quem serão os nossos pais, situações nas quais deveremos se submeter. Naturalmente, assim, por exemplo, vamos supor que se eu fosse uma pessoa que tivesse uma encarnação anterior, que fosse pianista, por exemplo, e eu nascesse uma outra encarnação numa família que fosse pianista, ele estava fazendo a mesma coisa que eu fazia anteriormente. Então não haveria dificuldade nenhuma em relação a isso. Mas para que eu possa desenvolver outra faculdade, talvez poderia ser colocado véus, né, para que, né, a gente pudesse desenvolver outras, ou de alguma forma ser influenciado por uma outra situação. Então, da mesma forma também, muitas vezes nós temos uma tendência do crime, da maldade. Às vezes a gente precisa colocar em prova, porque enquanto nós estamos no período de erraticidade, ou seja, de uma encarnação para outra, a gente está no plano espiritual estudando. Porque no plano espiritual tem muitos espíritos que estão lá, preferem estudar, outros preferem trabalhar, outros dedicar a determinadas áreas, mas os espíritos estão progredindo. E muitos já, quando reencarnam, já reencarnam sabendo. No livro dos espíritos está lá, onde está gravada as leis de Deus. Na consciência. O espírito já nasce com a consciência do dever. Então, quer dizer, se eu quero ser provado, de que forma eu posso viver isso? Mas se ele for provado, se ele vem lá de cima, se ele já vem com um grau de evolução, para ele ser provado, para ele ter esse sentimento de querer matar, então não é uma coisa que já veio do passado dele. Se ele for um espírito que já está evoluído, ele vai ter que ter outro sentimento. Não, agora eu quero ser uma pessoa ruim. Será que... Não, ninguém encarna para ser ruim. Né? Não, vai ser... Não, vamos entender uma coisa aqui, por exemplo. Nós falamos isso semana passada. Vamos entender uma coisa assim. Veja só. A criança, ela vai olhar para o sujeito e ela vai dizer assim, nossa, eu te nervoso, né? Criança, pequenininha. E ela simplesmente olhou e falou, ó, o tio é nervoso, o tio é bravo. Pronto. Ela simplesmente colocou a impressão que ela teve naquele momento. Então, quer dizer, para ela não gerou nenhuma vibração ou, de alguma forma, assim, julgamento dentro dela. Ela simplesmente falou aquilo que ela viu. Mas um adulto, muitas vezes, quando ele vê, e se ele, de alguma forma, pensa, o que acontece? Ele acaba gerando o julgamento automático. Então, Jesus, ele diz assim, quando Pedro pergunta, será que eu tenho pecado? Jesus, somente pelo fato de você ter perguntado, isso já me torna pecador. Porque quando a gente não tem conhecimento sobre isto, a gente nem sequer perguntaria, a gente nem sequer enxergaria. Porque se eu vejo a feiura no outro, significa o quê? Porque eu tenho conhecimento da feiura. Se eu vejo a maldade no outro, porque eu tenho conhecimento da própria maldade. E quando eu vejo a maldade do outro, significa que automaticamente eu já julguei alguém. O outro pela sua maldade. Então, quer dizer, eu gerei uma dívida para mim. Gerei, vamos dizer, uma ação kármica, uma vibração. Porque eu julguei alguém. Então, o que acontece? Eu, de alguma forma, me comprometi. E às vezes aquele que está lá não gerou. Ele pode ter feito alguma coisa e nem sequer ele ter consciência daquilo que ele fez. Então ele não entrou naquela vibração. Mas aquele que julgou, sim. Por isso que Jesus ele diz: o mundo é natural que tenha escândalo, mas ai daquele que escandaliza. Por exemplo, quando a gente fala assim, de repente tem lá uma pessoa que tem uma outra opção sexual. Tem alguma coisa de errado? Não.
Mas quando a gente escandaliza aquilo, fulano, olha só como que ele é, né? Ele torce para aquele time, ele é meio virado para o outro lado. Pronto, a gente já criou o julgamento. Então, quer dizer, aquele que escandaliza é aquele que de alguma forma julga, aquele que condena a outra pessoa. E é essa a situação. Então, vamos supor que quando eu reencarnar novamente, ou talvez até mesmo na outra reencarnação, eu vou ver provas semelhantes a esta. Exatamente essa semelhança. No caso que a Cleusa falou, né, e que o Alex está falando, essa criança, ela tem essas atitudes. Ela ainda é uma criança, né? Então, esse momento talvez seja o momento dos pais estarem educando, ensinando. Se os pais não educam, não têm essa consciência, talvez não tenham esse preparo para poder estar ajudando, a Cleusa está lá como professora, para poder estar ajudando. Então, Né, aí você observa isso, né? Você tem um limite a chegar, né? Então, só através de orações, enquanto você está ali com a criança, mas nem sempre você está, né? Essa parte assim a gente até compreende, mas a gente queria assim, o que mais pode ser feito, porque você percebe, você sente que é como se aquela criança não sentisse dor, se o outro, por exemplo, ela bate em um, o outro chora e vai revidar. Eu não estou ali na hora, eu chego, o outro pegou a mão e está lá dando uma mordida. Ela está com o braço lá assim. Ela não grita, ela não chora e ela fica. Sabe? Você vai, você tira, você explica para o outro que não pode fazer isso. Explica para ele que não pode, que está errado. Vai correr, cuidar do machucado. Mas ele não esquece. Na primeira oportunidade, ele faz algo pior com aquele que machucou ele. Sabe? Você vê que é o instinto dele assim, frio. E ele guarda, ele calcula a hora certa. E ele sabe, a professora vai abrir a porta agora. Ele sabe que naquela hora ele pode fazer isso. Assim, caiu minha ficha, porque foi aniversário de um dos meninos na semana, e a gente cantou parabéns. E é um menino que ele teve um problema no dia anterior. Na hora do parabéns, essa criança não tem 5 anos. Na hora do parabéns, todo mundo cantando parabéns, ele virou pro lado e ficou assim. Entendeu? Eu falei, meu Deus, como ajudar? Conversar com os pais. Pai e mãe não aceita, não entende isso. Né? Então, assim, é uma situação que a gente percebe e, assim, a gente talvez só orar mesmo, pedir a Deus, o povo que está ali conversar, porque é isso que eu perguntei, o que mais poderia ser feito? A questão é essa, né? A gente vê que em determinadas situações, cada um já está vivendo as suas próprias provações. E é necessário que assim seja, né? Porque é como fala assim, né? Existe uma parte dos espíritos que retrata muito essa questão. Ainda nós não estamos no mundo da perfeição, né? Então não adianta a gente buscar a perfeição neste mundo. Nós precisamos aprender a conviver com as nossas dificuldades, com as nossas tendências. Então, quer dizer, se eu nasci paraplégico, é melhor eu aprender a entender e me aceitar como paraplégico do que ficar criando expectativas e falar, um dia se eu conseguir uma perna eu vou ser feliz. Não é exatamente essa a opção, né? Então, se eu escolher vir paraplégico, a gente entendendo que essa faz parte da reprovação. O que eu puder fazer para amenizar, para atenuar, tudo bem, né? Mas não que a gente se entregar a isso. Então, entendendo que às vezes esses espíritos também estão reencarnando. Chico Xavier, por exemplo, ele dizia, né? Recebeu a visita de uma pessoa, tinha criança lá e falava, meu filho ele não consegue contar até 5, ele tem muita dificuldade. E Chico fala, pois é que essas crianças normalmente que têm uma limitação muito grande na questão de inteligência, são aqueles espíritos que suicidaram em linha de trem. Suicidaram se jogando na frente do trem. Então, quer dizer, esses patifam tudo, né? O seu cérebro. E essa reencarnação é só para poder estar consertando, porque é um momento de muita luta, de provação, mas vai começar na outra reencarnação, onde ela tinha parado, vamos dizer assim, né? E iria dar continuidade. Mas essa é só para consertar o estrago que ela fez. Porque foi como se fosse uma situação emergencial. Vamos colocar isso aqui para reencarnar, para que na próxima reencarnação ele possa vir com um corpo perfeito, né?
Então, quer dizer, não é uma situação que aquele espírito, vamos dizer assim, tivesse que aprender. Ele já disse que essas limitações faz parte, né? Exatamente da reparação que ele havia cometido. Então, às vezes, o que a gente fala, o que a gente pode estar fazendo, o que a gente pode estar ajudando, é um caminho, é o que a gente precisa questionar, é o que a ciência vem tentando fazer. Exatamente é isso que o Espiritismo ensina, né? Não é simplesmente virar as costas e falar, não, é a aprovação da pessoa e a gente abrir mão, largar aquela situação. Ou seja, no que der para se ajudar, com Isso. a oração, como a Cleusa falou, tá em oração, se conseguir orientar os pais, mas entendendo que isso daí também já faz parte da aprovação, que o que puder atenuar, fazer para que atenue, mas Então, que não... essa criança quando veio, passou pelo processo então reencarnatório, ela sofreu o esquecimento, certo? Que é disso que a gente estava falando. Aí chegando aqui, ela pode estar, por exemplo, não ter vindo para ser assim, para modificar isso nela, não é isso? Mas não está tendo, talvez, Progresso. o progresso nisso por conta do quê? Por exemplo, dos pais que assumiram não saberem ainda isso, ou de quem está do lado, porque pode ter uma avó, pode ser que os pais não sabem, mas uma avó, um tio, alguém tem que estar observando isso. E perguntei também, já é um processo da evolução espiritual desse espírito ou é algo físico mesmo da pessoa? Eu acho que o Mas físico também. toda experiência e todo aprendizado assim fica um pouco, não é? Não pode ser que não fique 100%, mas pelo menos uns 2%, um pouquinho fica, não é? Fica. Porque eu lembrei de um exemplo assim, é um exemplo meio estranho, né? Que eu fui no médico, a moça estava vomitando muito e ela falou assim, não adianta eu comer nada porque eu estou vomitando tudo que eu como. O médico ele falou assim, não, né? Por mais que você coma, você vomite, pelo menos um pouquinho fica no seu estômago. Então coma, pode vomita, mas vai ficar um pouquinho. Porque a gente vai gerar assim, sabe quando nós estávamos falando agora há pouco da questão de julgamento? Porque a gente adquire um karma, vamos dizer assim, uma ação kármica, por exemplo, que a gente vai sofrer isso. Então, exatamente essa questão. A questão física está relacionada muito com a parte espiritual. Exatamente como nós pensamos, como nós agimos, como nós interagimos com o mundo, é que de alguma forma isso vai gerar. Se eu for uma pessoa magoada, rancorosa, que de alguma forma carrega o sentimento de ódio dentro de mim, eu estou acumulando, cristalizando dentro de mim um sentimento negativo. E isso vai trazer uma consequência no futuro? Claro. Então, quer dizer, se eu levo isso para uma outra vida, com certeza eu terei problemas físicos relacionados aos meus sentimentos. Então, quer dizer, aí vem lá a responsabilidade. Eu acabei atraindo um corpo ligado à minha própria condição espiritual. Porque tinha que ser assim, não tinha que ser diferente. Até mesmo se eu tivesse um corpo perfeito, ele voltaria com aquela mesma situação, porque ainda a energia, ou seja, a vibração, a ligação do meu carro está relacionada ao corpo, não é verdade? Então, a gente analisando dessa forma, assim, por exemplo, isso já se torna aqui uma provação, uma expiação para o espírito, né? Ó, você estava falando que como essa criança tem 5 anos, ainda, como talvez, não sei, né, ela desencarnou lá com 70 anos, mas sempre foi uma pessoa ruim desse jeito, ela reencarnou, mas ela ainda traz o resto do passado, não tem a ver? Tipo, que depois dos 7 anos que ela... Não, então, se não trabalhar nisso agora, depois ela pode piorar. Será que não tem? Assim, o meu modo... Porque a Cleusa falou, se eu não quero ser ruim, por que eu venho com isso, né? Eu tipo, então, não sei, né? Então, ele já não carrega isso porque ele desencarnou daquele jeito, então ele vem com isso e ele está trazendo essas lembranças disso, por isso que ele está assim ainda, mas depois que ele passar dos 7 anos, gomei, né? Não sei, eu só estou falando. Mas... porque Também tem isso nos estudos, para né? os próprios pais, né? Algo Isso. para ensinar os próprios pais, não sei. Os pais não estão orientando ele assim, o suficiente. Veja assim, você já viu aquelas pessoas quando olham assim e falam assim, nossa,
se seus pais são pessoas tão boas, tão generosas, e você faz essas coisas, né? Às vezes tem esse tipo de comportamento que você fala, nossa, se eu tivesse um pai, uma mãe igual a você, assim, eu estaria no céu. Então, às vezes a gente tem essa forma de visão. Então, imagina assim, por exemplo, na doutrina espírita a gente percebe, a gente olha dessa forma. Porque às vezes aquele filho, com tendências perversas e tudo mais, às vezes, Deus na sua bondade concede bons pais para aquela criança, para que reeduquem ela. E às vezes aquela criança que já está bem trabalhada, né, talvez dê a ela maus pais, né, para que ela venha trabalhar, ajudar até os próprios pais também. Tem muitas crianças que como filho, mas ela é como se fosse o pai, né, ou a mãe, ali dos próprios pais mesmo, pela maturidade que ela já traz. Então, vejamos desta forma. Então, Bom, né? Então, assim, olhando esse quadro, a gente buscando, modificando, a psicopatia, ela traz a pessoa essa frieza. E essa psicopatia, ela pode vir como um processo kármico. Então, a pessoa ter isso, a criança já vive, porque se não for tratado, é o que a gente vê. A gente não vê assim, nossa, se crescer desse jeito que vai ser dessa criança, que vai ser desse adolescente, desse adulto, né? Então, exatamente essa questão. A gente pensa assim, né? Que o orgulhoso, ele já sofre por quê? Por uma questão do orgulho. O ciumento já sofre pelo ciúme. E da mesma forma, se essa criança tem esse problema com ela, ela já traz o sofrimento e a dor por aquilo que ela está fazendo. E isso vai fazer com que, de alguma forma, ela comece a refletir, comece a ter mudanças. Agora, esse processo, muitas vezes, é difícil. Tivemos aqui um tempo atrás, uma moça, uma senhora, né, vamos dizer assim, e ela entrou aqui, ela conversou comigo, ela falou assim, poxa, eu casei, mas meu marido, ele não sorri, ele não consegue me abraçar, não consegue fazer nada. E para ele estar aqui é muito difícil. Eu lutei muito, eu pedi, implorei muito para que ele viesse, porque ele é de uma outra denominação religiosa e a cabeça dele do lado e não. Então você vê que a pessoa totalmente assim, fria, diferente a tudo. Então, quer dizer, ele não demonstrava sentimento, não conseguia se abrir. E ela falou, então, ele é como se eu tivesse um estátua dentro de casa. Uma pessoa que não fala, que não comunica, que não fica nervoso, mas não se move, não demonstra sentimento, se não quer. Então, é difícil mudar o pensamento dessa pessoa. Então a gente definiu, achou melhor separar. E ele também nem falou nada, nem se manifestou em relação a Deus. E ela seguiu o caminho dela, ela foi embora e ele continuou. E você vê que ele é uma pessoa totalmente assim, fechada, preconceituosa. Mas, assim, o que pude perceber, que eu fui sentindo de alguma forma, foi uma criança que sofreu muita rejeição quando criança. Como desde a gestação. Então foi aquela criança que os próprios pais já não queriam mais filho. Já não queriam aceitar aquele filho. Começou a sofrer rejeição. Então quer dizer, se eu vou me relacionar com uma pessoa que vai me rejeitar, então o que acontece? Eu já prefiro me fechar. Não abrir meus sentimentos, não vou entregar meus sentimentos a ela, porque aí eu não sou. Né? Porque vamos supor assim, você vai se separar de uma pessoa que você nem conhece. Você fala, pode ir embora, nem te conheço, nem sei quem você é. Você casa com quem você quiser, você fica com quem. Mas se é alguém que você gosta, você com certeza irá sofrer decepções. Não é verdade? E exatamente esse é o sistema de proteção, autoproteção dessa pessoa. Por já ter sofrido muita rejeição. Então ele cria essa barreira, né, de alguma forma. Então é uma questão psíquica. Mas o tempo vai ficar mostrando o caminho a seguir. A dor, a solidão, né? Então, a gente vê que realmente está relacionado a isso. Então a gente analisa assim, que a criança, na verdade, Jesus traz ela simplesmente como um simbolismo, né? Naquele momento, mostrando que todos nós que de alguma forma tiveram essa inocência das crianças, é onde
a gente adentrará o reino dos céus. Tá? Então, assim, uma coisa assim que, para ficar mais claro, mais fácil para que a gente entender, você vai trocar tudo que você sabe, tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você quer, por exatamente nada. Exatamente nada. E é isso que confunde muito a nossa cabeça. Porque tudo aquilo que a gente quer, a gente faz uma ideia, tem uma forma disso daí, e a gente quer levar essa forma para o plano espiritual. E não é assim que as coisas funcionam. Não é verdade? Porque tudo aquilo que a gente conhece, a gente se relaciona em relação ao mundo material. E o mundo espiritual, o reino dos céus que Jesus coloca, é totalmente diferente de tudo aquilo. Né? Bem, quer dizer, não faz parte, nesse mundo material não faz parte do mundo dos espíritos, vamos dizer assim. Tá? Existe aqui, quer dizer, eu estou colocando assim, lá no mundo dos espíritos mesmo, estou colocando essa questão de colônias. Com a dúvida. O ponto de interrogação muito grande nessa cabeça. Cleusa. Não é, porque como eu trabalho com muita criança, eu vejo assim. Antigamente a gente via essa pureza nas crianças mesmo, sabe? De ser, eu sei que é o simbolismo, né? Mas a gente, é que eu estou me reportando às crianças. Né? A pureza mesmo, são puros de coração. Mas hoje você já não vê criança, parece que eles já nascem mais espertos do que a gente e já sabendo. Hoje eu coloco, de verdade, tem criança que às vezes faz coisa para a gente do inferno. Tem. Eles falam as coisas assim e as mães acreditam e não é aquilo. Mas vejam só. Gente, é porque a Cleusa é professora e cuida de criança, viu? Por isso que ela consegue falar isso, né? Com a experiência que ela... Você não me conheceu quando criança. Continua essa lenda. Naquela época você deve que não tinha convivência com as crianças. Mas é isso que nós estávamos falando. A criança, veja, por exemplo, ela já viveu outras encarnações, ela já teve muitas experiências. Mas muitas vezes o que ela está fazendo, ela está vivenciando as suas vontades, os seus instintos, vamos dizer ali. Aquilo que vem, a primeira emoção que vem para ela, é aquilo que ela pensa, aquilo que ela faz. Agora, o que Jesus condena, de alguma forma, é o quê? É o julgamento, quando nós condenamos. Porque vamos supor, de repente, eu saio correndo e puxo o cabelo da orelha assim e estou de volta. E dou risada disso daí. O que vai me comprometer é exatamente que tipo de sentimento, que intenção eu fiz. Porque de repente eu posso bater nela, puxar o cabelo dela, rir dela e não gerar dentro de mim nenhum sentimento relacionado a isso. Nenhuma condenação de sentimento de bondade. Mas talvez o outro que está vendo condenou. Então, para ele gerou um karma, ou gerou uma ação kármica. Enquanto que eu que fiz, gerou uma. É natural que no mundo haja escândalos, mas ai daquele que escandaliza. E é isso que acontece. Muitas vezes nós vemos a maldade, mas a maldade está onde? Está dentro daquele que vê. Porque vamos supor assim, é o que nós estávamos colocando. Se eu colocar a lente verde, eu vou ver o quê? Fundo verde. E é assim. Porque às vezes, vamos olha um exemplo. Eu estou trabalhando lá, estou correndo, fazendo as coisas tudo, o máximo que eu estou podendo fazer. E aí o chefe lá, ele passa, olha, tudo, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, eu continuo fazendo o serviço. Aí o rapaz lá fala assim, cara, mas isso é muito bobo, o cara não faz nada o dia inteiro e fica aí andando para lá e para cá e você se matando no seu serviço. Ah tá, e continua fazendo. E ele não vai se aguentando, né? E aí o tempo todo ele fica insistindo nessa conversa. Então o que acontece? Eu estou tentando me concentrar a não pensar em outra coisa, só pensar no meu trabalho. O chefe está, não sei, não é da minha conta o que ele faz. O outro que está olhando do lado está o tempo todo julgando uma situação que nem dele faz parte. Quem está gerando karma nisso? É só aquele que julgou. Não é nem aquele que faz, não é aquele que... É mais aquele que está julgando o tempo todo, esse está gerando para ele.
Então, quer dizer, vai para um outro serviço, vai para uma outra sessão e a mesma situação vai acontecer. Então, é exatamente nessa situação. Porque o que gera exatamente a intenção do nosso coração. É quando nós passamos a ver. Existe uma passagem da Bíblia que Jesus ele diz: podereis experimentar de todos os frutos, menos aquele. Né? Menos aquele. Menos um fruto. Que é o caroço, vamos dizer assim. Que é o conhecimento. Conhecimento do que da maldade. Ou eu posso experimentar do fruto da riqueza. Desde que eu não tenho o que? A ganância. Desde que eu não experimento, não tenho conhecimento. Então, quer dizer, nós podemos brincar. É a mesma coisa, criança. Eu vi uma charge do Chico Bento. E fala assim, Rosinha, você me dá um beijinho? Ela, Chico, eu não dou não. Rosinha, me dá um beijinho? Não dou não, Chico. Tenho vergonha. Então vamos brincar, vamos tomar banho no rio, vai. E os dois vai até lá, tudo, tomar banho. Quer dizer, tomar banho, é exatamente isso. Onde está a maldade? Naquilo que a gente vê maldade. Né? Então, vejamos o mundo dessa forma. Às vezes, os espíritos não estão ali para condenar. O espírito, às vezes, ele fala assim: olha, tem muita gente que está condenando pessoas que bebem. E às vezes a pessoa bebe e nem sequer tem vício da bebida. Então não há pecado nisso. Enquanto que o outro também, às vezes, fuma, não está fumando por vício. Agora, às vezes, aquele outro que fala mal do outro, fala porque tem vício. Ali está. Ali já tem. Então, quer dizer, é o vício em si. Então, de alguma forma, veja que compromete a todos nós é o julgamento que muitas vezes nós fazemos no mundo. Mas quando nós não temos o conhecimento da maldade, nós temos a simplicidade e a humildade, você não vê nada de errado. Você pode ver que um trabalha muito, que o outro trabalha pouco, mas sem condenar que é certo ou que é errado essa situação. Não tem nada disso. A condenação somos nós que estamos colocando os nossos padrões, da nossa verdade. Né? E é isso que muitas vezes nós não aceitamos. Por que um ganha menos? Por que o outro ganha mais? Por que o outro tem que ser assim? Né? Então a gente acaba vivendo um mundo de possibilidade. No dia que tiver desta forma, eu vou ser feliz. No dia que isso mudar, eu vou ter paz. Não vai ter. Né? Então, remover as montanhas é exatamente a gente trabalhar dentro das nossas próprias verdades. Porque enquanto eu tenho verdade, eu não deixo a verdade de Deus prevalecer. Para que Deus cresça, eu tenho que me diminuir. E às vezes é exatamente essa a nossa maior dificuldade. É abrir mão dos nossos conceitos, de quem realmente nós somos. E esse é um trabalho dificílimo, né? De buscar essa igualdade para com todos. Deixa eu esquentando. A Cleusa falou, então se pode ser uma doença do corpo, né? Da matéria, no caso da criança, né? O Zélio de Moraes, eu lembrei de uma história do Zélio de Moraes, que ele recebeu um guia, né? E esse guia, ele começou a trabalhar com o tio dele, com o hospício, com o manicômio do tio dele, que tinha ali aquelas pessoas doentes, né? Nesse manicômio. E o guia, quando ele manifestava, ele falava assim, que a hora que para colocar listar todas aquelas pessoas que estavam no manicômio e que ali ele ia citar o nome das pessoas que poderiam trazer para o centro que seriam curadas. Então, quer dizer, seriam tratadas do seu espírito. Então, quer dizer, as que tinham a doença do corpo continuariam ali, porque talvez a aprovação dela seria aquela, né, dessa vida. Mas as que estavam ali por perturbações espirituais, elas seriam tratadas. Então, a gente vê que está tudo certo. Quem tem que ser tratado, vai ser tratado. Quem tem que passar pelo corpo, por isso, como aprovação, vai passar também, né? Então, eu acho que isso daí já... Você viu aquele teste que fizeram com o seu Rafa, que injetaram o vírus do HIV nele e ele não proliferava a doença? Tentaram de todas as formas. Via que o pensamento era totalmente incompatível de uma pessoa que tinha doença. Porque ele mesmo não acreditava na doença, ele não aceitava aquilo. E ele, então, de alguma forma, não era afetado. Então, as doenças, muitas vezes, elas estão ligadas ao nosso estado psíquico. É por isso que fala assim, que muitas vezes a hanseníase já foi extinguida, a lepra, né?
Mas ainda muitos espíritos que estão reencarnando, e ainda que traz aquela mentalidade anterior, no meio onde não existe a doença, estão acabando gerando essa doença. Para você ver. Então não existe só físico, é tudo interligado mesmo. Sim. Sim, por isso que a gente diz, Ramatiz, por exemplo, diz que no futuro os hospitais serão simplesmente para fazer tipo atendimento fraterno, uma terapia através da própria conversa. Os únicos médicos que existirão serão os cirurgiãos, que é o caso de acidente, de uma fratura, somente nesses casos. Mas você tem que tipo de doença? Você tem câncer? Tudo bem, trata-se através do pensamento. Serão por ali, tudo através da conversação. Jesus mesmo não disse? O que é mais fácil dizer? Porque os fariseus queriam perseguir Jesus, né? Porque tinha aquele cego, aquele paraplégico que estava lá deitado, né? Beirando na piscina. E sempre quando a água mexia, eles tinham que entrar exatamente naquele momento. Que a piscina começava a se mover a água, porque falava que curava. E era assim que eles acreditavam. Então eles sempre tinham muita dificuldade. Quando ele ia entrar, outros já pulavam na frente dele. Então ele já estava 38 anos ali, esperando aquela oportunidade. E Jesus chegou perto dele e disse: o que tu queres? Aí disse para ele: pega a tua cama e ande. E aí ele acreditou em Jesus, pegou a cama dele e foi embora. Os fariseus não aceitaram aquela situação e diz: hoje é sábado, por que você está trabalhando? Né? Então acabaram chegando até Jesus. Né? E por que Jesus tinha dito aquilo? E Jesus pergunta: o que é mais fácil dizer a ele? Os teus pecados estão perdoados ou pega a tua cama e ande? Porque é exatamente isso. Quando a gente acaba se perdoando, é onde começa a gerar a cura. Então, para a gente se perdoar, é vivenciar de alguma forma, reconhecer, né, as nossas faltas. Porque a dor dói até o ponto que a gente não reconhece. Né? A partir do momento que a gente admite e aceita, aí é outra coisa. Não é verdade? Então aqui, eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoa-as impondo-lhe as mãos. Né? Então quer dizer, se a gente não receber o reino do céu de Deus como uma criança, nele não entrará. Então a gente vai entender assim, que se a gente não tiver essa simplicidade, essa brandura, essa humildade, a gente jamais vai conseguir alcançar esse reino. Né, esse reino de Deus, né, a gente jamais vai conseguir adentrar a ele. Porque, de alguma forma, por que nós estamos reencarnados aqui hoje? Por que será que a gente está aqui hoje? Não diz lá na Bíblia que, né, lá no início, lá que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, né, e viveriam agora num mundo onde nascer e morrer? Por que nós fomos expulsos então do Jardim do Éden? Porque somos nós, né, que estamos aqui. De alguma forma, por quê? Porque a gente experimentou o fruto do conhecimento. Conhecimento do que? Da maldade, da leviandade, do egoísmo, gerando disputa. Então isso gera de alguma forma o quê? Um estado de perturbação aqueles outros espíritos, um plano espiritual mais alto, né? Então quer dizer, de alguma forma a gente acaba sendo expulso, sendo retirado. E é assim que sucede também, né, nesse momento de transição. Os espíritos que não estão preparados para o mundo de regeneração serão arrastados para o mundo de provas e expiações. Não é assim? Né? A própria vibração desses espíritos mesmo, automaticamente serão arrastados. E muitos já estão sendo levados. Né? É o que Jesus dizia, que o joio e o trigo iriam ser separados. Isso já está acontecendo no plano espiritual. Muitos espíritos que desencarnam hoje já não reencarnam mais na Terra, a não ser que seja para o mundo de regeneração. Tá? Então, exatamente dessa forma, né, que a gente fala dessa pureza, dessa simplicidade. Naquele momento que a gente entende, Chico Xavier, por exemplo, ele não expõe nenhuma verdade. Né? Ele nunca se exaltou de alguma forma, nada que tenha se registrado dessa forma. Por quê? Pela simplicidade, pela humildade que ele tinha. Então era considerado como ser manso, pacífico. Né? Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão os céus. Exatamente isso.
E nós, muitas vezes, a gente impõe uma verdade. Então, eu sei da verdade. E a gente se prende a ela. E para que a gente possa avançar, crescer, amadurecer, é necessário que a gente abandone aquilo que é velho. Né? Porque, veja essa questão de religião, por exemplo, né? O quanto é difícil para nós aceitarmos uma outra religião e essas outras pessoas também aceitarem o Espiritismo como religião delas também. É uma mudança de conceito. Eu não tenho o livro aqui, mas tinha uma fábula que a média fala sobre isso, sobre medo, né? Que era mais ou menos assim, que tem um depoimento de um senhor, esqueci o nome dele, bem difícil, mas ele fala assim que ele estava caçando coelhos e ele viu um monte e ele mirou no coelho, e a hora que ele deu aquele estampido do tiro, todos os coelhos fugiram. E depois que passado todo aquele alvoroço, os coelhos voltaram novamente. Ele fala exatamente o que acontece conosco. Muitas vezes a gente acaba fugindo, né, de uma situação nova. Qualquer estampido, qualquer situação nova que acontece, a gente acaba fugindo. E depois volta aquela normalidade de novo. Mas há de ter aceitação. E é isso que acontece. Quando a gente busca uma ideia nova, e às vezes aquele novo pode muitas vezes nos contrariar, abrir mão. E é isso que muitas vezes a gente não aceita. Porque aquele que vem, olha, você sabe que no meio espírita também tem muita divergência, muita briga. E às vezes essa divergência está sucedendo por falta de quê? Porque aquele que vem pode ser que seja uma ameaça ao cargo que aquele outro já tem. Pode ser que aquele que vai vir vai me tirar do meu posto. E eu não quero abrir mão disso. Eu tenho vergonha disso. E eu não quero manter ali naquela situação. E aí, mas gera o quê? Conflito. Por uma questão do quê? Medo da mudança, medo daquilo que é novo. Né? Então, é o que acontece. Então, quando o Chico chegava, às vezes as pessoas diziam a ele que era desta ou daquela religião, ele aceitava. Né? Eu acredito ou não acredito em reencarnação? Tanto faz. Quando ele foi no presídio e ele levou cigarro para o presidiário, né, as pessoas assustaram com aquela situação. E ele respondeu, bom, ele me pediu, perguntei, o que eu poderia ajudar ele? Ele falou, me traga o cigarro. Então ele levou o cigarro. Agora a questão de fumar ou não fumar, cabe ao presidiário. Né? Então não era Chico. Então isso demonstra a unidade. Aí quando se fosse no nosso caso, por exemplo, a gente fala, mas isso não vai fazer bem para fulano. Bom, então eu não estou ajudando. Eu estou fazendo somente aquilo que eu quero. Então eu estou sendo sustentado por uma verdade. E isso, de alguma forma, é orgulho, é egoísmo. Né? Então, veja quanta sabedoria ele tinha. Né? E o quanto a gente, de alguma forma, precisa discernir exatamente relacionado a isso. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como a tinha tomado para a humildade. Né? Sabe que nessa passagem, quando Jesus está lavando os pés de Pedro, ele fala que, um exemplo, né, antes de ir para o Calvário, ele deixa esse exemplo. Ele, como governador, né, do planeta Terra, lavando os pés dos seus discípulos, mostra assim para todos nós, mostrando para os discípulos que isso eles precisariam fazer com os outros. E é dessa forma que muitas vezes, quando nós passamos a compreender, né, o Espiritismo, a própria doutrina, é o ato de servir, é a humildade, de se rebaixar. Né? É como a gente fala assim, a gente vai para Tóquio, às vezes fazer os trabalhos essenciais, às vezes a gente tem que fazer de mendigo para os próprios mendigos. Porque eu não estou ali para servir, talvez, mas porque quando a gente pensa assim, fala, eu estou fazendo bem para outra pessoa. E às vezes isso pode gerar até um sentimento de superioridade em relação ao outro, né? Mas imagina assim, se nós somos, né, se eu tenho o meu orgulho, se eu tenho a minha vaidade, como que eu poderia trabalhar isso se não fossem as oportunidades que Deus nos concede? De repente eu desencarnasse com o meu orgulho, com as minhas vaidades, no plano espiritual eu sofreria muito mais. Mas se hoje eu tenho pessoas que me dão a oportunidade de servi-las, eu estou trabalhando assim a mim mesmo.
Eu que ganho com isso. Né? Então, quer dizer, graças a Deus a gente tem a oportunidade de trabalhar, de servir, a gente vai melhorando nós mesmos. Né? E é tão interessante isso porque a gente fala que tudo está relacionado a nós mesmos. Jesus dizia, amar o próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, amar o próximo como a mim mesmo. Mas se eu não me amo, quer dizer que eu não tenho como amar o próximo também. Porque tudo está relacionado a mim. Eu falar, se eu tiver perdoar alguém, por exemplo, eu tenho uma mágoa, uma chaga no meu coração, por exemplo, que eu tenho que perdoar ela. O que acontece? A partir do momento que eu vou perdoando ela, a chaga vai diminuindo dentro de mim. Então, na verdade, eu não estou perdoando ela, eu estou perdoando eu mesmo. Sempre a mim mesmo. Então, tudo está relacionado dentro de nós e não no mundo externo. Então, a questão do espiritismo, ela sempre traz que sempre é interno. Né? O tratamento é interno. Nunca do outro. Então, quer dizer, aquilo que eu tenho internamente, eu vou refletir na outra pessoa. Tem uma passagem que fala, eu não sei se foi um livro que eu estava lendo, que isso daí também Jesus quis demonstrar, essa passagem, porque os discípulos, teve um deles que já estavam se sentindo envaidecidos, porque eles estavam andando com Jesus e Jesus dominava o vento, né? Ele curava, então falou, nossa, nós estamos andando lá do mestre, então nós estamos podendo também junto com ele. Então começou a nascer uma vaidade, né? Começando a nascer isso. Aí Jesus tinha que mostrar que os que quisessem ser grandes no reino dos céus precisavam ser humildes na terra. Então, essa atitude foi para mostrar, principalmente para Pedro, que ele que era durão, que precisa ser humilde. Não é porque andava com ele e Jesus fazia isso, que o que Jesus veio mostrar foi a humildade. Então, os discípulos, diante disso, Pedro se recusou. Não, mestre, não vai lavar meu pé, imagina, né? Quem sou eu para ser lavado? E ele mostrar para Pedro, Pedro, não vai ser a dureza, não é assim, né? Mas a gente precisa ser humilde. Então, não foi somente com as palavras, mas com a atitude de mostrar isso, né? Aí até na passagem fala, imagina os pés dele naquela época, né? Andando de sandália, tudo rachado, cheio de poeira, e você tem que lavar ali aqueles pés, né? Então Jesus, ele teve que fez essa atitude já conhecendo o coração dos seus discípulos, né? Agora imagina assim, por exemplo, a gente faz os trabalhos assistenciais, por exemplo, né? Às vezes é simples você pegar um prato de comida, sopa, entregar para a pessoa. Mas imagina se fosse o contrário, se fosse nós do lado de lá. A gente estivesse na fila para receber. Sabendo que muitas vezes o outro está nos olhando, está nos assistindo, né? A nossa própria condição, a nossa própria mendicância. Será que é fácil? Porque, veja, por exemplo, se alguém estiver nesse estado no hospital, por exemplo. Você trabalha no hospital, né? Asilo? Não, em asilo. Asilo, né? Mas veja, por exemplo, às vezes a gente pega lá uma pessoa, um senhor, né, de idade, vai cuidar dele, ó, a partir de agora eu vou cuidar de você, vou dar banho, trocar sua roupa, trocar fralda, né, e tudo mais. Talvez a gente sente uma certa resistência relacionada a isso, né, por falta de costume. Mas imaginando que seja o contrário. Agora é você que vai fazer isso comigo, é você que vai me dar banho. A gente já se arma tudo até os dentes para não, de jeito nenhum, para não receber. E às vezes o que é mais fácil? É dar ou é receber nesse caso? É difícil receber. Eu preferia fazer do que receber. Porque você, no passar dos dias, você fala, nossa, como tu dá trabalho para as pessoas, nossa, eu tô envergonhado. Ai, eu queria mover, eu queria, né? Mas não queria incomodar as pessoas e você vai criando dentro de você aquela situação complicada, né? Fica até sentindo. Então, perceber que às vezes para poder estar do outro lado recebendo também é uma caridade. Por isso que Jesus diz, cada um conforme as suas obras. Porque às vezes aquele que está dando não está fazendo caridade, mas aquele que está recebendo está tendo a caridade, porque dentro dele está gerando a transformação, a mudança, né? E é isso que muitas vezes faz de nós melhores. Né? Vou contar só um caso, assim, porque teve um rapaz que ele falou para mim, né, que trabalha fazendo esses trabalhos assistenciais. Eu falei, legal, é um trabalho, né, é importante,
Mas é muito importante a gente entender o estudo, porque o Espiritismo é isso, né? O Espiritismo é essa compreensão, né, do Evangelho, da doutrina, porque é isso que de alguma forma gera dentro de nós o conhecimento e sabedoria para que a gente tenha recursos para fortalecer a nossa fé, ter uma predisposição à mudança interna. Então, às vezes a pessoa contraria muito, porque muita gente fala assim, vê o fenômeno dos espíritos e fala que é espiritismo, e acaba confundindo, e às vezes fala trabalho de ciência social, e às vezes acha que somente isso é espiritismo, e realmente não é dessa forma, né? Fala, mas é a prática da caridade, e às vezes a gente nem sabe o que realmente é caridade, a gente nem sabe realmente o que é o bem. E às vezes aquilo que nós estamos fazendo, a gente simplesmente está derramando sobre o outro aquela questão do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Então é necessário que a gente busque realmente o Espiritismo na parte mais doutrinária, na parte, né, dos estudos. Porque a gente pensa assim, mas o Kardec diz que fora da caridade está a salvação, e aquilo que eu estou fazendo é caridade. Então a gente realmente tomar cuidado com qual o sentimento que está indo na frente, que está prevalecendo. Será que existe alguma coisa em troca? Será que existe algum interesse em troca disso daí? Né? Que se isso estiver prevalecendo, muitas vezes a gente acaba não fazendo bem, a gente acaba gerando um karma muito maior para todos nós, né? Que é o sofrimento. Então, a gente toma. Porque tem até uma entidade que ela diz assim, se dar comida para os outros fosse evolução espiritual, Cristo abriria um restaurante e ficava multiplicando os pães. E não foi isso que ele fez, né? Falam que existe uma colônia espiritual de padres, de pessoas religiosas que morreram e que foram para essas colônias justamente para aprender porque eles acreditavam que estavam fazendo bem, estavam evoluindo tudo, mas chegou lá e não era isso, bem isso aí, né? Aí que nessa colônia espiritual que eles aprendem a desenvolver, sei lá, compreender mesmo, uma outra forma. Porque ele falou, eu fiz tanto bem na terra, cheguei lá, não sou nada, não sou ninguém. É, exatamente isso daí. E é exatamente a forma como nós somos conduzidos. Por isso que o Espiritismo traz para todos nós a questão filosófica, para a gente começar a questionar mais por lado da razão, né? Relacionamento sobre isso. Então, assim, às vezes, semana eu conversei com uma pessoa lá no Brasil, a pessoa fala assim, não, mas veja que eu sou uma pessoa boa, porque eu fico assim, às vezes eu fico nervoso, fico irritado, mas eu sou uma pessoa boa. Você confia em mim? Eu falo, não, com certeza, confio em você. Mas eu sou uma pessoa boa, né? Eu frisava muito isso, porque eu ajudo, eu faço bem, isso o quê, tal. Aí eu falei assim, mas tudo bem, a outra pessoa está sofrendo por quê? Porque agora está precisando de dinheiro, está numa situação difícil e tal. Essa pessoa já está com 40 anos, é casada, tem filho, tem tudo, tem herança. E está com problema com financeiros. Mas por que isso está gerando? Porque você sempre fez de tudo para outra pessoa. Nunca deixou a pessoa decidir por ela mesma, nunca deixou a pessoa pensar por ela mesma. Mas agora eu vou dar tudo para ela e vai resolver o problema você que pensa. Porque foi exatamente tudo que a sua mãe fez que na verdade competia ela fazer. E você fala assim, não, mas eu sou uma pessoa boa. Sim, mas a sua bondade está gerando um egoísmo muito maior na outra pessoa. Porque agora ela quer tudo do outro, né? Então a gente fala assim, olha como eu sou boa, por quê? Às vezes você está dizendo que é bom com a outra pessoa, mas porque muitas vezes você não está reconhecendo dentro de você que você que quer. Você não quer que o outro sofra, você não quer ver o outro sofrer, você não quer que o outro passe pelas lutas. Porque talvez isso machuca muito mais você do que o outro. Não é verdade? É como uma mãe fala às vezes pro filho, olha, não vai namorar com essa menina ou com esse menino que você vai se machucar. Mas aí é problema meu, eu prefiro me machucar, mas eu quero ter experiência. É assim? A gente já foi adolescente também, a gente já teve muito disso, né? Então, quer dizer, está lá o conselho, mas às vezes a gente prefere ainda, eu vou experimentar essa tentação, desse pecado, e depois eu vejo as contas, né? É igual o Regina, falando, eu vou comer esse bolo, depois eu penso no Regina. Não é verdade? Então, às vezes a gente acaba cedendo, né? E é isso que muitas vezes acontece. Então, quer dizer, quando a gente quer o bem do outro, é o quê? Simplesmente desejar o bem do outro. A escolha que ele vai fazer é dele.
Mas muitas vezes não, nós damos, você tem que escolher aquilo que eu acho que é bom, aquilo que é certo. E é esse bem que muitas vezes acabamos impondo a outra pessoa. Não é verdade? E a gente fala, mas eu porque eu sou bom. E é o que ela falou. Aí do lado de lá a gente vai reconhecer que dentro de nós existe muito mais orgulho, muito mais vaidade do que bondade no coração. Talvez era 2% de bondade, o resto era de orgulho. Né? Mas, segundo os espíritos, a maior colônia lá são os espíritas, não são os católicos não. Os mais lá, mais comprometidos são os... Por quê? Aquele que mais recebe, mais será cobrado. Então, lamento. Você já tem conhecimento do Evangelho? Porque serão cobrados pelo aquilo que vocês receberam. Porque isso, o Evangelho, é empréstimo. A espiritualidade diz que é empréstimo. Então você tem que tomar mais cuidado ainda. Ó, a partir do domingo já não veio mais. Né? Uma cobrança depois vai já está acionado a consciência. Mas eu fico feliz, Primo, que ele está falando, aí ele vai memorizando, ele vai falando, ele vai memorizando. Sabe, a gente tem uma busca de conhecimento constante. E ali a gente vai defrontando muitas vezes, tendo que se reconhecer. Um dia eu vou pegar os textos de Hamed, porque ele coloca assim na bucha, na Clara mesmo, todos os conceitos, muitos conceitos que nós temos. Ontem, como eu falo, eu fiquei muito perturbado com as coisas que eu li. Porque ele fez com que destruísse muitas verdades. E o que muitas vezes nós chamamos de sabedoria, ele chama de vaidade. E ele mostra por quê. Porque ele mostra onde que a cobra está escondida. Onde que está as situações. Então, às vezes, a gente aceita o outro. Você ama o outro. Por que você ama o outro? Você ama o outro por ser aquilo que ele é ou porque da forma como ele te faz sentir? E é verdade, né? Porque, eu chego perto do outro de me sentir mal, nem gosto. Pronto. E o outro te faz sentir bem, porque te agrada, te induz. Isso não é amor. Por interesse, é por uma vaidade. E muita gente fala, mas eu tenho tanto amor por aquela pessoa. Mentira. Você está se enganando. Você vai lá para a colônia que ela fala mal. Nos enganados. Entendeu? Porque é como a gente fala. Aqui, eu tenho um corpo que eu posso esconder de vocês os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu posso fingir que eu sou, até falsear uma situação, dizer que eu sou feliz, dizer que eu sou uma pessoa boa, que eu sou santo. Tanto que eu também não sou, eu posso esconder de você. Mas a partir do momento que eu desencarno, na minha aura espiritual, os espíritos verão. Eles vão estar totalmente nu, do lado de lá. E aí eu não tenho como eu esconder meus reais sentimentos. Então, quer dizer, isso vai me trazer um certo incômodo, uma certa perturbação, e de alguma forma eu vou querer avançar e não vou conseguir. Então, o que eu vou fazer? Vou pedir uma oportunidade de reencarnar, para se limpar exatamente disso. Vai Né? ser como mulher. Exatamente isso. E às vezes, naquela pessoa que a gente mais vê defeito, exatamente talvez seja nela que não existe tantos defeitos. Ai, meu Deus. É verdade! É verdade. Gostei. Hoje você falou a palavra mais bonita. Agora eu vou embora feliz. Cada defeito que ele me aponta, ó, eu tô feliz. Você vem dessa forma. Você está se culpando. Você não tem nada. Né? Ela tá entrando dentro da carapuça. Não, porque ele aponta, mas eu não tô dizendo que é mentira. É verdade. Ele não tá falando mentira. Mas então quer dizer que dentro disso daí também existe algo que pode ser bom, né? Vamos falar, cada um conforme suas obras. O julgamento é de cada um. Cada um interpreta como queira. Né? Você viu o Divaldo falando lá? Que teve um senhor que estava assim, tão embriagado, muito embriagado, chegou perto dele e falou assim: olha, Divaldo, eu vou te mostrar, vou provar para você que Jesus era alcoólatra. O Divaldo ficou assim, em pânico, né? Como assim? Como Jesus era alcoólatra? Eu vou mostrar para o senhor que ele era alcoólatra. Olha aqui,
ele foi lá junto com a mãe dele, né, na festa, encheu, né, os barris de vinho, e depois ele saiu de lá: quem é meu pai, quem é minha mãe? Ele não sabia, viu? Ele também não sabia. Então, cada um faz do evangelho aquilo que quer, interpreta como quer, né, na sua visão estreita, mas na verdade é que conforme grande maturidade. Então deixe por sua conta. Entendi, Mônica. Entendi essa resposta. Então é isso, né? O maior líder da história demonstrou que é a unidade que nos torna grandes. Tá? Então, o reino do céu é isso. Quanto mais pequenino se fizer, maior será do lado de lá. A grandeza está na simplicidade da unidade. Ou seja, é trocar todas as nossas verdades por exatamente aquela que contrai os nossos valores. Então, isso é bater de frente com o nosso mesmo. Tudo aquilo que a gente trouxe de verdade, a gente vai ter que abrir mão agora. De tudo aquilo. E é isso que mais dói. E é isso que mais machuca. E é isso que mais nos incomoda o tempo todo. Porque é sempre assim. Sempre alguém que possa contrariar a nossa verdade é o que nos fere. Né? Então, essa comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz ao renascer para a vida, incorporar imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Isso aqui é referente ao outro. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza, mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Tá? Então, quer dizer, para poder se colocar aqui o reino do céu pertence às crianças, elas precisariam ser perfeitas, mas o Evangelho coloca aqueles que a ela se assemelham. Tá? Então, vamos estar se referindo exatamente a ela. Então, além do que Jesus não diz de uma maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que se assemelham. Tá? Uma vez que o espírito da criança já viu outras encarnações, porque não se mostra desde o nascimento tal como é. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e é preciso que seja assim para cativar sua solicitude. Né? Então, às vezes a pessoa vai estar lá com 40 anos, 50 anos, não vai ser meu bebê. Não é assim que eu sei. Mas sou eu não. Mas até a gente. Das mães aqui Os balançando nossos a pais, a cabeça. gente né? Você vai ligar pro pai, Lorane, você nunca vai crescer. Né? É assim, dona Vera? Também? Eu... Ai, meu filhinho. Não é? Meu neném. Na proximidade da encarnação, o espírito entrando em perturbação perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando durante um certo período numa espécie de sono, durante a qual todas as suas capacidades permanecem adormecidas. Entretanto, seu passado rege sobre ele, desse modo renasce para uma vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e acompanhado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então imagina, por exemplo, às vezes a criança pode ser uma criança muito amorosa, às vezes, na infância, e depois dos 15 se revolta totalmente em relação aos pais. E do contrário também pode acontecer, porque é exatamente isso daqui, né? Vai recobrando a questão do passado. Tá? A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. Durante esse tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e acessível às impressões que podem fazê-lo progredir. Tá? Então, a oportunidade, às vezes, quando a gente tem uma criança, quanto mais nova, ela é mais acessível, mais flexível aos ensinamentos. Porque logo que ela tem a maturidade, ela vai sentir as sensações, os instintos, mas ela já vai ter a consciência do caminho a seguir. Né? O espírito veste por um período a roupagem da inocência, e Jesus sabe dessa verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como um símbolo da pureza e simplicidade. Tá? Então, sei que essa é uma missão assim complicada, né? Mas se vocês quiserem comentar, perguntar. Então, mas no fundo, né, ela se torna complicada porque você falou no início, né, que
esse termo criança talvez não esteja, né, assim, quando a gente entende por criança, como você falou, a gente tem que entender como um bebê, né, como assim, até uma certa idade. Depois de certa idade já ela vai, assim, esse espírito que está adormecido, ele vai começar, né, a se manifestar. E então, a partir dessa idade, a gente já não pode entender ela como o exemplo que Jesus está citando para a gente, né? Seria, digamos assim, o bebê mesmo, né? Até uma certa idade a gente pode considerar, fazer essa comparação, né? Que o ser humano, né, ele só vai se tornar, digamos assim, parecido com um bebê, né, assim, na sua inocência, na sua pureza, quando ele conseguir se livrar de todas as suas imperfeições, seus orgulhos, né? E por isso que, assim, a natureza ela é muito sábia nesse sentido, né? Por isso que a gente envelhece, aí nesse processo a gente vai ter que, assim, com o envelhecimento a gente vai ter que, assim, moldar esse orgulho, tirar esse orgulho, porque a natureza vem, a gente é podado, né, das nossas capacidades, né? A gente acaba tendo que, assim, depender da ajuda de outros, né? Dessa forma que vai sendo trabalhado, né? Tirando esse orgulho da gente. E quem não conseguir trabalhar isso vai sofrer muito do outro lado, né? A gente diz dessa forma, mas a gente sabe que, na verdade, na ordem dos sentimentos não se tira nada. Porque a encarnação, nós já nascemos com esses sentimentos, então ele vai nos acompanhar até o desencarne. Então, não tem como eu deixar de ser orgulhoso. Não tem como, por isso que a gente diz, não tem como a gente fazer uma reforma, né? Porque, de alguma forma, seria mudança, e na verdade os sentimentos não mudam. O que nós falamos era aquilo, né? Uma gota de veneno no copo, ela tem uma concentração forte. Mas uma gota de veneno no balde, a concentração é menor. E uma gota de veneno na piscina seria menor. Então a gente vai despejando um no outro, e o que acontece? Essa quantidade de água que vai crescendo do copo para o balde para a piscina para o rio, significa que as nossas virtudes. Chico Xavier, por exemplo, ele dizia que ele tinha o seu orgulho. Mas as virtudes dele eram tantas que aquele sentimento de orgulho se perdia. Não é verdade? Então, o conhecimento, o bom senso e a razão, tudo isso vai expandindo cada vez mais a nossa consciência e a nossa compreensão. Então eu posso optar pelo melhor caminho, eu posso optar pela melhor decisão, mas a minha vontade pode dizer totalmente o contrário. Né? Então, muita gente fala assim, como eu gostaria de estar lá, né, de aprender um pouco mais sobre o Espiritismo. Essa é a vontade dela. Né? Mas ela também tem outra, vamos dizer, tem uma outra consciência também. Então, às vezes a gente fala assim, às vezes a pessoa fala assim, eu não bebo, mas a vontade eu tenho. Eu não cometo crimes, mas a vontade eu tenho. Por isso que Chico Xavier diz, quem são os presos? São aqueles que foram descobertos. Porque muitos presos que estão presos fizeram coisas que nós tínhamos vontade de fazer, mas muitas vezes nós não fizemos. Mas a vontade tinha, ou seja, qual a diferença entre nós? Porque se o que vale é a intenção, nós também, aos olhos de Deus, somos criminosos da mesma forma. Não é verdade? Então você imagina um político aí que ele roubou não sei quantos, sei lá, né, um valor exorbitante aqui no Japão, foi para Filipinas viver uma vida de rei. Né? Todo mundo ataca aquela pessoa, mas imagine se fosse nós, na situação dele. Vivendo no luxo, no conforto e tudo mais, falar, eu vou voltar para aquela vida não. Né? Então, de alguma forma, dentro de nós, muitas vezes, existe também a vontade, existe também a intenção. É por isso que Jesus ensina a não julgar. Tá? Deixa eu fazer assim, uma pergunta mais assim para esclarecimento assim, geral, não é rebater nada. Mas aqui tem assim, bem-aventurados puros de coração. Esse bem-aventurado você colocou para nós como ser feliz. Felizes os puros de coração, não é isso? Ser feliz aqui. Ou no, porque fala assim, aqui ou quando a gente parte daqui? Não, ele é diferente. Porque diferente. Mas também não tem assim que a felicidade não é para este mundo? Sim. Então. Porque o Evangelho, o que o Evangelho refere sobre a verdadeira felicidade? Ele fala que a felicidade, Jesus dizia, que a verdadeira felicidade não pertence a este mundo.
Mas aquele que de alguma forma já consegue superar as suas tendências negativas, já experimenta de uma grande paz interna. Eu não estava falando do bolo? Porque para alguns é uma grande tentação. E para aquele que tem tentação, o que acontece? Ele está em aflição. Mas o outro nem liga, come o bolo, eu nem faço questão de bolo. Então quer dizer, ele não tem essa aprovação, ele não tem essa perturbação, ele não tem essa tentação. A tentação está com quem? Com aquele que não superou. Às vezes a gente está aqui, aí eu podia estar em casa dormindo, podia estar dormindo, podia estar na cachoeira. A tentação. Então quer dizer, para quem não tem essa tentação, está experimentando o que? Uma paz. Sabe, quando vai chegando no final do mês, o pessoal fala, vai ser o pagamento, aí quanto que vai receber? E o outro que já está com a continha equilibrada, ele nem muita paz. Mas não é o significado da felicidade que também varia de pessoa para pessoa? Por exemplo, no Evangelho fala que a felicidade não é desse mundo, né? É um tipo de felicidade que Jesus colocou, que tipo assim, a gente desconhece. Que para nós, a felicidade pode ser assim, tá com os filhos ou tá de boa. Não é um significado diferente aí, seria? Não, a felicidade na qual refere exatamente a experimentar um estado de paz de espírito. Essa paz de espírito é o que nos permite viver essa paz. Tá? Então, quer dizer, esses já são os bem-aventurados. Então, eu sou feliz, eu tenho a minha paz, não por não ter problemas, mas muitas vezes porque já está capacitado a enfrentá-los. Não tem medo, de repente fala assim, olha, vai ter que trabalhar em determinado lugar, mas lá as pessoas, os chefes são muito bravos, muito rigorosos, muito grosseiros. Você fala, amigo, não me importo com essa situação. Você vai em paz com esse lugar. O problema existe, tanto para um como para outro, mas para aquele que não está preparado, para aquele que tem um estudo pequeno, para esse é uma perturbação muito grande. Mas se o chefe falar assim, eu vou dar nele, eu vou brigar com ele. Então, quer dizer, a paz está dentro de cada um de nós. E essa que o Evangelho ensina, isso nós podemos experimentar como uma verdadeira felicidade. E às vezes eu posso ter felicidade com dor, sofrendo, passando por muitas coisas. É o que Emmanuel diz, né? Que a verdadeira felicidade constitui exatamente isso, na crença da imortalidade da alma e a crença em Deus. Sabendo que tudo aquilo que eu estou vivendo não é nada por acaso. Aí a mesma coisa, eu vou lá no combine, às vezes eu pago minhas contas, eu pago já tudo, eu falo, estou doido, zerei. Ainda bem que eu não devo para ninguém. Você entende como é que é? Dói, mas é bom? É desse tipo assim, entendeu? Porque fica com a consciência presa, sofrendo, com a sensação. E às vezes aquilo que nós chamamos de felicidade, às vezes pode ser um estado de contentamento. Porque da mesma forma que falar, eu amo fulano tanto, e a gente vê que por detrás disso existe um interesse, porque do contrário nós não amamos o outro, a gente não pode dizer que isso é amor. Né? Porque se fosse uma luz, por exemplo, imagine que eu vou apagar a luz aqui, eu vou acender uma lâmpada. Esta lâmpada, ela vai iluminar lá dentro, se eu levar ela para o quartinho, ela vai iluminar no quarto, se eu levar ela para fora, ela vai iluminar. Tanto na luz como no escuro, ela continua iluminando do mesmo jeito, porque ela é uma luz. E é assim, a questão dos sentimentos. O sentimento, ele está em qualquer lugar, ele vibra. Mas algo que vibra aqui e aqui não é aqui, talvez não seja sentimento. Então, quer dizer, por que eu amo esse e não amo esse? Porque realmente, se fosse amor, a gente continuaria amando do mesmo jeito. Porque aquele que conquistou a virtude, aquele que conquistou a humildade, ele é humilde em qualquer lugar. Né? Aquele que é compreensivo, conquistou a compreensão, ele é compreensível em qualquer lugar. Entendeu? Então, essas são a questão, essas virtudes que nós vamos estar levando para o outro lado. E essa alegria, esse estado de contentamento, pode ser que ele só exista neste momento, mas em outras circunstâncias talvez não exista. Então, há uma expressão, pois são valores que muitas vezes a gente acaba usando situações ambíguas, opostas, e usamos a mesma palavra. Né? Então, a verdadeira paz, isso já é uma grande felicidade, porque os espíritos, de alguma forma, eles não entram em aflição em relação a nós. Se nós vamos conseguir, se nós vamos errar ou não. Porque eles entendem, compreendem a vida futura, sabem das dificuldades, todos nós um dia chegaremos, alcançaremos o nosso objetivo maior. Né? Então você imagina se fosse Deus fosse assim, ficasse o tempo todo torcendo para que a gente acertasse, para que a gente errasse.
existiria então prazer e a dor, né, no mundo espiritual. No mundo espiritual não existe nem prazer nem dor. Né? Então é isso que a gente vai tentar alcançar. Se libertar dos prazeres, se libertar da dor, porque quando a gente se libertar dessas duas coisas, a gente vai ter um momento só de paz. Né? Quando foi questionado Chico Xavier se ele era feliz, ele falou: eu estou muito feliz. Eu como uma vez por dia, eu tenho almoço. Você imagina. Então ele dizia que o homem mais rico era quem? É aquele que tem menos necessidade. Não aquele que tem muito. Porque se a gente pode ter sem sapato, mas se a gente tem o egoísmo, o orgulho, a gente quer o tempo todo mais. Né? A gente quer mais, nunca está contente com aquilo que tem. Enquanto quando a gente tem a simplicidade, talvez se a gente tiver dois, a gente já tem muito. Né? E é isso que então nós estamos falando da pureza, da simplicidade. E esses são os povos de espírito, porque ele não almeja mais nada deste mundo. Ele almeja, na verdade, se libertar deste mundo para que ele ganhe o mundo espiritual. Né? Uma coisa que acontece é isso, né? Que o pessoal conhece os trabalhos da Umbanda, tem lá os pretos velhos que viveram uma época, por exemplo, que muitos nem sequer chegaram a alfabetizar, nem chegaram a alcançar, buscar o conhecimento nosso nesse mundo, mas aprender o conhecimento do Espírito, viver nas suas adversidades, se libertaram da escravidão, enquanto que hoje eles vão ver a gente como escravos, escravos das nossas verdades, escravos dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos. Então, eles nos veem como escravos, enquanto que nós víamos eles dessa forma, e ao contrário. Então, são espíritos que não foram alfabetizados, mas a comunicação dele pelo pensamento, pelo amor, é o que é levado para o plano espiritual. Porque não adianta você chegar a saber falar bem em português ou em japonês, chegar no plano espiritual lá e com o coração vazio. A pureza do coração não está no teu conhecimento do mundano, mas está no conhecimento como espírito, naquilo que você levou, naquilo que você aprendeu como virtude, amar, compreender. É isso que se leva. Porque do lado de lá a gente vai ser um só, vai ser todo mundo igual. Seremos espíritos, não será mais pai, mãe, irmão, né? Seremos espíritos. Verdade? Então a pureza, a simplicidade está nisso. Quanto mais puro, significa mais desprendido dos bens materiais. Tá bom? Então vamos. Fechou? Só uma coisa, mãe. Não é para esse mundo, né? Essa felicidade. Mas, vocês vão rir do que eu vou falar. Mas não é. A questão é que às vezes a gente pode pensar assim, então eu não vou mais comprar um outro sapato, porque eu agora vou ter que ficar com 2 sapatos. Às vezes a gente traz para uma forma de que, eu não posso comprar mais uma outra blusa, eu tenho que me contentar com o que eu tenho. Mas as indústrias precisam da gente para estar comprando, para estar consumindo, para estar gerando progresso, para estar gerando dinheiro, né? Então, quer dizer, se a gente está ainda num país de provas e expiações, acredito que ainda não é saber a maneira como a gente usa os materiais, a matéria que a gente tem aqui para estar sobrevivendo. Se é como fala, né? Se a gente compra alguma coisa de marca para ostentar a vaidade ou simplesmente porque a gente gostou daquilo, né? Então, porque às vezes vem as pessoas aqui, aí o Aldo fala, né? Nesse sentido, fala, então agora eu não posso ficar comprando mais roupa. Então agora eu não posso mais comprar uma sandália, porque eu não estou sendo humilde, eu não estou trabalhando a minha humildade, né? Mas a gente precisa entender isso, que é diferente, né? A maneira como a gente usa os bens materiais, senão a gente seria pecado ter dinheiro, né? Ser rico, mas como que a gente... Isso não atinge as mulheres, não. Não, de maneira alguma. Isso daí a indústria pode ficar sossegada. Elas podem vir aqui quantas vezes quiserem, que elas não vão se livrar desse Vocês são minoria, hein, os homens? Ficar aqui. A encarnação anterior, elas foram centopeia. Não, mas não é só em relação a sapato, né? É roupa, é tudo, né? É tudo.
Alguém tem que ajudar o progresso. É um processo. Aí você abre o guarda-roupa, sabe? Cai de tudo lá. Né? Não serve, já lá não serve, mas tá lá. É uma pilha de roupa, né? Aí você fala assim, vamos lá no supermercado, não tem roupa. É bem assim. Né? O negócio caindo lá e não tem roupa. Eu parei de reclamar porque eu descobri que todo mundo era assim, eu achava que era só ela. Você não vai falar da bolsa, não? Eu parei de reclamar. Falar da bolsa. Também já esqueci também. Depois da lição, viu? Olha, a pessoa Já parei mais com tudo. madura que nós temos aqui, É a dona a Vera. dona Vera, ela pode nos defender, né, dona Vera? Vai mostrar pra você a coleção de agasalho que ela tem lá. Então é isso, né? O Espiritismo traz essa forma, a gente entendendo assim, sempre essa questão de forma mais moral, né? Mais espiritual. Porque Chico Xavier, por exemplo, indagava às vezes, né? Assim, humano, né? A vestimenta dele, né? Vestia terno, né? E às vezes usava peruquinha também, né? O pessoal falava assim, que era questão de vaidade, né? E aí Emmanuel falou assim, Chico, a gente não tem o direito de empenhar mais o mundo. Deixar o mundo mais feio, então vamos tentar se melhorar mais bonito para as pessoas, né? Mas não é uma questão de vaidade. Então, a gente entendendo dessa forma, né? Que a gente vai tentar trabalhar a nossa autoestima para que a gente seja mais feliz. Porque de que adianta a gente também compreender o Evangelho, a gente ter nossa autoestima baixa e ver como uma pessoa complexada. Não, a cirurgia, tudo isso daí, Chico já também aprovava. O Espiritismo não reprova nada disso, porque isso faz parte. Se isso existe, é porque a própria espiritualidade viu que isso é necessário para todos nós. Mas a partir do momento que eu abuso, né, aí sim, aí de alguma forma eu vou querer fazer a plástica e tudo mais para ser melhor do que o outro, aí eu estou trazendo prejuízo para mim mesmo. Né? Então a questão é isso, poder experimentar de todos os frutos, menos aquele do egoísmo, da maldade, né? Então é da ganância, da usura, e é isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque Jesus não condenou, né? Quando Joana de Cusa, por exemplo, foi a Jesus e entregou todos os bens dela, ele disse que não, que ela deveria voltar para casa, né? E continuar a vida dela de princesa, né? Enquanto o outro jovem falar que seguia todo o Evangelho, tinha conhecimento de Moisés, Jesus disse, tem mais uma coisa, né? Vai, doe todos os seus bens e siga-me. Ele baixou a cabeça e ficou triste, não fez. Então, quer dizer, para um ele disse, não, fique com seus bens, e para o outro disse, não, dou tudo para os pobres. Se você quer o reino dos céus, quer me seguir, então dá tudo para os pobres, e para o outro, contrário. Então, por que dessa situação, né? Ela já estava desprendida, enquanto que o outro ainda estava muito preso. Para um ele disse sim, para o outro disse não. Então, cada um, né? Então a gente não vai dizer dessa forma. É achar que ser pobre é humilde, eu sou muito tempo, então. Né? E as coisas não funcionam assim. A gente é pobre e orgulhoso ainda, né? É pior dois pecados mesmo. Vai com juros. A gente fala dessa forma, né? A gente brinca, porque o Evangelho tem que ser dessa forma, estudado com alegria, né? Mas a espiritualidade sempre também puxa as nossas orelhas, sempre está mostrando, sempre está chamando a atenção, porque a gente sempre está se escorregando, né? Então isso faz parte, tá? Gente, desculpa, né, gente? Eu vou passar, falando bastante, tá? Só mesmo, mas tudo bem, gente? Então vamos fazer uma oração para a gente poder estar terminando, né? Mestre Jesus, rogamos pelo teu auxílio, pelo teu amparo, permitindo que a tua santa luz divina, que a tua santa paz, possa se envolver os nossos corações sob a luz da tua bondade. Pacificai assim aos nossos corações, concebendo assim a todos nós o discernimento necessário na compreensão das santas leis divinas que regem todo o universo. Permita assim que os bons espíritos
possa assim nos auxiliar, alcançando também o coração dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, e de todos os nossos irmãos que também nos assistem. Permita assim que a partilha do pão, do alimento da alma e do espírito, possa assim trazer a todos os nossos pensamentos o discernimento necessário, para que encontremos a fé verdadeira, fortificando assim na boa conduta para com o nosso próximo em relação a nós mesmos. Agradecemos pela oportunidade do dia de hoje, rogando sempre aos bons espíritos o auxílio e o amparo necessário, a proteção aos nossos familiares, sempre no bom caminho. Que assim seja feito hoje e sempre, conforme a vossa vontade. Com a graça de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus.